PSOL costura alianças para a formação de uma frente de esquerda que deve disputar a prefeitura da capital. O partido organizou uma consulta pública e definiu como pré-candidata a professora Maria da Consolação Rocha, a Consola, que está conosco hoje. Bem-vinda, Consola. Obrigada. Consola, como é que foi feita essa consulta? Vamos começar pela consulta, né, que ela antecede esse momento que vocês estão trabalhando aí a aliança. Como é que foi feita essa consulta para chegar no seu nome? Tinham outros nomes? Sim, nós fizemos um processo, o pessoal fez uma opção de, havia um debate interno, de fazer uma consulta à cidade. Então nós realizamos 3 encontros, 2 em praças públicas e um em local fechado, e apresentando as nossas pré-candidaturas. Nós tínhamos 5 pré-candidaturas. A companheira Sara Azevedo, Rana, a companheira Marimar, o companheiro José Luiz Quadros e eu. Então, era uma espécie de sabatina. Né? As pré-candidaturas apresentavam as suas propostas para a cidade, a sua discussão, a sua perspectiva. As pessoas participavam, argumentavam. Que tipo de público foi lá e como é que elas responderam, né? Esse convite do pessoal? Foi um público diverso, né? 2 foram em praças, então as pessoas que estavam na praça, pessoas que participam das lutas sociais na cidade, da região, e pessoas que já votaram no PSOL e queriam participar desse processo. Então, as pessoas tinham a opção de apresentar também propostas, né? Ouviam, assim, nós queremos para a cidade e consideramos tal questão importante para a cidade. O que apareceu de mais relevante, assim? Apareceram a questão da mobilidade, a questão da luta urbana, né? Então, questões da comunicação na cidade, política para a cultura na cidade. Nós estamos sistematizando essas propostas e também as pessoas tinham a opção de, se elas desejassem, opinar sobre as pré-candidaturas. Qual seria, como elas estavam pensando que o pessoal deveria apresentar, os nomes que o pessoal deveria apresentar para a cidade nesse momento eleitoral. Posterior a isso, nós fizemos a nossa plenária de militantes. Logo após a consulta, a plenária de militantes. E aí, novamente, as pré-candidaturas se apresentaram e na plenária de militantes, o partido optou, né, pela maioria dos votos, que eu representasse nesse momento o partido para nós entrarmos em negociações com a frente de esquerda que nós estamos construindo na cidade. Eu sei que vocês estão envolvidos, né? O partido está no momento de pré-candidatura, trabalhando alianças, como eu mencionei no início, mas o que a gente vê também é que, pesquisas estão indicando isso, o eleitor muito distante, muito desinteressado ainda do processo eleitoral. Você vê alguma justificativa no fato da gente estar vivendo uma crise política importante no país? Nós estamos vivendo uma crise política no país e crises políticas no mundo, né? E uma grave crise econômica, social, mundial. Porque nós passamos no momento de uma crise do capitalismo mundial, que começa em 2008, e essa crise leva com que o grande capital ele faça uma opção pelo processo de privatização das cidades, privatização dos bens naturais, né? Privatização da água, né? Privatizar todas as terras no mundo. E essa é uma opção que acontece no conjunto do planeta e que tem as particularidades dentro do Brasil. Então, mesmo no início do governo Dilma, algumas medidas, né, as opções econômicas levavam um pouco neste sentido, e se nós observarmos em nossa cidade, o processo de privatização encaminhado pelo atual prefeito, Márcio Lacerda, ele é absurdo, né? É um processo de privatização das escolas, da saúde pública, dos cemitérios, dos parques. Você acha que o eleitor faz esse link? Ele linka essas preocupações que você está levantando aqui, né, com as escolhas eleitorais dele? Nessa altura do campeonato, porque eu mencionei o desinteresse, né, que pesquisas estão indicando.
Você acha que tem esse link? Vamos pensar a questão numa outra perspectiva. Se nós perguntarmos às pessoas que convivem conosco, seja no trabalho, em casa, na escola, se perguntarmos às pessoas o que elas querem para o país, elas querem um país onde todas as pessoas tenham vida com dignidade, né? Tenham saúde, tenham educação, tenham moradia, tenham um transporte com dignidade, que elas possam circular pela cidade, tenham acesso à cultura, a lazer, a esportes. Então, ela tem um desejo de uma vida que implica fazer uma contraposição à macropolítica econômica que está imposta hoje. O grande capital, né, os capitalistas, os muito ricos, né, porque hoje nós temos uma lista no mundo de quais são as famílias que controlam metade da riqueza. Elas, o que nós queremos cotidianamente para as nossas vidas é uma contraposição ao que eles querem. Por isso, eu gosto muito da insígnia que foi usada no Occupy Wall Street. Nós, os 99%, estamos todos os dias lutando contra 1% que quer controlar a riqueza do mundo. Nós queremos um mundo que distribua a riqueza. Eu faço essa pergunta porque o que aparentemente, né, aparece muito, que parece que está muito presente no imaginário popular, é essa questão da descrença com a política, com os partidos, com as práticas políticas, a relação disso com corrupção, que isso está o tempo todo pululando no noticiário, não é? E ocupando e provocou, levou as pessoas para a rua, né? E provocou muito debate, muita manifestação. Por isso é que eu fico imaginando se esse elenco de coisas que você disse se relaciona com isso, ou se não, se as pessoas não conseguem ver. Eu avalio que elas conseguem ver, mas elas vêm numa outra perspectiva. Se por um lado tem um desencanto com a política partidária institucionalizada, né, com que hoje representa o legislativo, o poder legislativo, com que hoje representa o poder judiciário, com que hoje representa o poder executivo, por outro lado, há uma vivência profunda e muito viva da ação política hoje no país. Então, as mulheres, quando elas vão para a rua fora Cunha, né, pelo direito ao meu corpo, contra a cultura do estupro, né, contra a violência que nós vivemos no cotidiano de nossas vidas, quando a comunidade LGBT vai para a rua dizer que tem o direito de amar quem quiser, quando a juventude negra vai para a rua denunciando o racismo, dizendo que quer viver com plenitude neste país, contra o genocídio da juventude negra, quando nós temos estudantes secundaristas ocupando as escolas, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, dizendo que quer uma educação de qualidade e reconstruindo, ressignificando esse espaço da escola, quando nós temos a população mais carente, né, mais vulnerável, ocupando espaços urbanos pelo direito à moradia, quando nós temos a população no campo ocupando pelo direito também à moradia, direito de viver com dignidade. Uma nova emergência. A população indígena. Então, nós temos pessoas realizando concretamente a política, que é a política que deveria ser. A política é uma construção humana de coletivamente resolver os problemas comuns. Então, isso está sendo recuperado. E essa frente que o pessoal está buscando, né? Parece que encabeçando, são quais partidos? E eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse como é que vocês estão buscando se organizar e como que vocês pretendem responder a essa emergência aí política. Então, nós estamos conversando, já vai para quase 4 meses que nós estamos conversando, da importância de unir os movimentos sociais, unir as pessoas que lutam, né, por direitos e por vida com dignidade. Então, nós temos tanto os partidos chamados legalizados, né, como o PCB conosco, o PSOL,
quanto às organizações políticas, né? O PCR, as Brigadas Populares e outros movimentos sociais estão conversando conosco e também o PSTU. Então, nós estamos conversando. O PSTU, em 2012, houve uma tentativa, essa frente foi formada, houve uma tentativa de atrair o PSTU e não deu certo. Nós não conseguimos lá, mas nós estamos fazendo um grande esforço, porque nós acreditamos que é muito importante, neste momento, apesar das diferenças que possamos ter de avaliação da conjuntura, das diferenças de cultura que nós temos, que nós possamos estar juntos e juntas numa grande frente das pessoas que lutam na cidade. Porque quem faz a resistência contra o processo de privatização que o Lacerda tem feito são as pessoas desses movimentos sociais. Essa é a maior crítica em relação ao Lacerda? Desse processo de privatização absurda. O Márcio Lacerda é um prefeito peculiar. Ele é o único prefeito que entra na justiça contra a população. Quem entrou na justiça contra a redução, o movimento conseguiu a redução da passagem de ônibus. Quem questionou foi o prefeito. É uma coisa assim, o prefeito age contra a cidade. Parece que ele não gosta da cidade. Ele não quer ele vê a cidade como uma empresa e não como um lugar que as pessoas podem viver, melhor, com dignidade. O PSOL é um partido que hoje não tem representação. Em Minas, ele não tem representação aqui na Assembleia, ele não tem representação na Câmara, e mesmo no Congresso a representação é pequena. Não é? Ao mesmo tempo, ele apresenta propostas que são do interesse da sociedade, como o IPTU progressivo, enfim, ele está indo ao encontro de demandas que a sociedade tem. Agora, por que você acha que, apesar de o partido estar trabalhando em consonância com a maior parte da sociedade, das demandas da sociedade, e isso não é só o PSOL, mas são os partidos de esquerda, por que esses partidos não conseguem crescer, chegar a ter mais representação no parlamento, sensibilizar mais a sociedade? O que acontece, na sua opinião? O formato político representativo no Brasil ele é excludente. Nós participamos do PSOL, junto com a OAB e a CNBB, da proposta da reforma política democrática. Infelizmente, nós não conseguimos 1 milhão de assinatura de iniciativa popular. E passou essa reforma, a contra-reforma, que o Cunha encaminhou na Câmara Federal. Se nós temos um sistema político onde o poder econômico fala mais alto, estão aí todas as denúncias provando esse controle das grandes empresas, do poder econômico, da grande mídia sobre o Estado. Então, se ele é o que manda, os nossos partidos, nós não aceitamos dinheiro, financiamento de empresas. Porque as empresas... Isso vai trazer um diferencial, essa eleição. Essa eleição porque vocês não aceitavam financiamento empresarial. O financiamento empresarial está proibido por decisão do Supremo Tribunal Federal, apesar de ter passado na Câmara. Com essas inovações aí, o financiamento chegou a ser aprovado, mas foi barrado pelo Supremo. Isso vai favorecer vocês? Você acredita que vai trazer, digamos que um pouco mais de equilíbrio no jogo? Bom, isso altera... Que é o que você está dizendo, que a falta de dinheiro ou ter poucos recursos dificulta chegar também ao eleitor. Mas não é só a questão do dinheiro, é o controle que as empresas fazem, mas tem um outro aspecto. Se você tem uma disputa eleitoral na qual todas as candidaturas não têm o mesmo tempo de televisão, que todas as candidaturas não estejam participando dos debates políticos, você já exclui. E quando a imprensa, a grande mídia, vai apresentar os nomes, ela apresenta como se as outras candidaturas não existissem. Tem fulano, fulano e fulano. Tem 20 candidaturas, mas aparece 1 ou 2. Na hora do debate, 1 ou 2. Então, você precisa também democratizar. Então, é a questão do financiamento,
tem que ser financiamento público, porque hoje as empresas investem e é com dinheiro público. Mas a público. regra é a proporcionalidade, né, do tamanho da agremiação. Pois é, né? mas a agremiação está hoje com esse tamanho por causa das regras anteriores. Então, para democratizar, nós discutimos lá nessa proposta da reforma política de ser lista. Então, a população, né, o eleitor e a eleitora, escolher em 2 momentos. Tem a lista partidária, você vota em uma ideia, numa concepção do que você defende. No segundo momento, dentro daquela lista, você votaria nos nomes que iriam representar aquela ideia, e esses nomes teriam que ser paritários, 50% de homens e 50% de mulheres, para garantir o quê? Essa paridade. Nós hoje somos o quê? Maioria da população, maioria dos eleitores no país, e nós estamos subrepresentadas nas câmaras. Você acha que essa questão do financiamento empresarial está proibido, vai facilitar para vocês? Vai contribuir para que o debate seja feito em outro patamar. Isso vai contribuir. Mas nós queremos que nessas eleições as pessoas que defendem, isso é importante, as pessoas que defendem as propostas, né, as pessoas que concordam conosco, com as questões que nós vamos apresentar na frente de esquerda, que as pessoas elas também tenham essa consciência. Olha, eu quero que as pessoas que tenham esse pensamento estejam me representando. Como que eu vou fazer? Olha, eu tenho que participar, eu tenho que discutir e eu também tenho que contribuir financeiramente. Porque... Vai ter que pôr a mão no bolso. Não, mas você contribuir, você pode contribuir com 10, 20, 30 reais. Sim. Você pode contribuir com o seu tempo. Mas é um outro tipo de relação. Uma relação que é muito mais custosa, não no sentido literal, né? Porque 10 reais, 5 reais e tal, sim. Enfim. Mas o custo é o custo da participação. Sim, é do envolvimento. E de poder cobrar, né? Porque hoje o que faz? As pessoas votam e não cobram. Então votar, cobrar, acompanhar. Mas será que nós vamos chegar a isso no momento em que as pessoas estão tão descrentes do sistema partidário, das regras, eu acredito que da estrutura sim. de partidos? Eu sou uma mulher de esperança. Né? Então, assim, eu acredito que sim, que as pessoas vão participar e elas têm cobrado, né? Nós temos movimentos que acompanham a Câmara Municipal. Elas estão de olho lá, sabem todos os projetos que estão acontecendo. Tem audiência pública, lota a Câmara. Cada comunidade, cada pessoa que está se tem uma audiência pública sobre um aspecto que envolve, vai lá o pessoal da luta ecológica na cidade, vai lá o pessoal do Tarifa Zero, do Movimento Passe Livre. As pessoas estão ocupando, né? O debate Escola Sem Partido, não estão indo só os trabalhadores e trabalhadoras em educação. A comunidade LGBT, as mulheres, os movimentos feministas estão ocupando a Câmara. Agora, Consuelo, você acha que nós estamos num ano de uma crise política, né? E em meio ao processo de impeachment, que vai se estender pelo menos até final de agosto e vai para além de meados de agosto. E você acha que isso vai influenciar? Nós temos algumas mudanças esse ano. Além disso, nós temos também uma campanha menor, né? Campanha menor. Você acha que o que está acontecendo nacionalmente vai influir na decisão do eleitor? Porque normalmente a disputa eleitoral no município ela é um pouco dissociada da política, mas como a crise política e todo o processo de impeachment que está acontecendo está mexendo tanto, não é, com as pessoas, a pergunta é essa: será que isso vai interferir? Certamente, porque nós precisamos... tem as questões específicas da cidade, mas elas têm a ver com o que nós queremos para o país. O que nós queremos para o Brasil passa pelo que nós queremos pela cidade. E aí, nós queremos um país sem golpe. Né? Então, nós temos que lutar. Todo esse campo de esquerda é fora Temer. Né? Nós não aceitamos um governo golpista que usa de subterfúgios para fazer todo um processo de retrocesso. Nós temos críticas profundas ao governo Dilma. Não há contradição nisso. Não há contradição. De você ter crítica ao governo, de ser oposição ao governo, junto com o fato de você
ser contra o que foi esse processo de impeachment, contra esse processo que cada dia tem comprovado que é um golpe para garantir que o grande capital consolide o seu processo, né, o seu projeto de privatização e de retirada de direitos. Né? O que esse senhor, né, que está ocupando hoje o cargo no governo, ele está querendo retirar direitos que nós conquistamos lá no início, na década de 40. Então, são coisas graves que estão acontecendo no país. E isso repercute na cidade, porque se você tem uma crise econômica grave, uma crise de retiradas, né, um processo de retirada de direitos, como que dentro da cidade você vai fazer resistência? Então, esse setor conservador, reacionário, ele está vindo com tudo para cima das ocupações urbanas, né, para cima das mulheres, para cima da população LGBT, da juventude. E essa resistência, ela começa na cidade. Onde que nós começamos a resistir contra esses processos? Dentro da cidade. Então, o que nós queremos para a cidade, ela repercute do que nós queremos para o país. Então, eu avalio que... Agora é um momento de polarização, né? Porque do mesmo jeito que há esse movimento, esses movimentos que você está citando, há também um crescimento da direita, né? Você acha que isso se expressa nessa Há um crescimento de um pensamento conservador, mas que ele hoje já não tem a mesma repercussão. Muitas pessoas foram para as ruas contra a corrupção. E essas pessoas observaram que, em alguma medida, os que chamaram contra a corrupção, de fato, não estavam lutando contra a corrupção. Né? Eles estavam lutando para se manterem, para ocuparem um lugar, para consolidarem os seus processos específicos de corrupção. E essas pessoas, hoje talvez elas possam estar um pouco constrangidas, né? Mas elas foram pessoas que elas acreditavam. Uma parte dessas pessoas não eram pessoas de direita conservadora, estavam lutando por um país sem corrupção. Todos nós queremos que a vida pública ela seja transparente, né? Isso é o correto. Então, é como que nós também chamamos essas pessoas. Olha, vocês precisam estar aqui na luta de resistência. Vocês não combinam com essas outras pessoas que são homofóbicas, né? Que são transfóbicas. Vocês não combinam com essas pessoas que fazem discursos machistas. Vocês não combinam com essas pessoas que são racistas. Vocês não compactuam com essas questões. Então, vocês precisam voltar com a mesma energia a ocupar as ruas fora Temer e por um país com justiça para todo mundo. Consola, a decisão da frente sai agora dia 1º, não é isso? A nossa ideia é dia 1º. E aí vai anunciar o seu nome, o que deve... nós estamos conversando, nós do PSOL estamos conversando com a frente de esquerda e tem uma sensibilidade na frente de esquerda de que seria importante o PSOL está encabeçando. Então, nós esperamos, né? E queremos aí apresentar a pré-candidatura para começarmos também a conversar nos bairros, nas vilas, em todos os bairros da cidade, com todas as associações, com todas as organizações políticas que estão aí na luta cotidiana por uma cidade que queremos, né? Uma BH com vida de dignidade para todo mundo. Consola, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com a professora da Rede Municipal de BH, Maria da Consolação Rocha. Ela é pré-candidata do PSOL à Prefeitura da capital. Neste momento, o PSOL também está tentando organizar uma frente que vai possivelmente levar o nome dela para a disputa pela Prefeitura. Nós falamos disso e desse contexto em que as eleições municipais ocorrem esse ano. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.